O andar que não constava em nenhuma planta. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Aqui nada é inventado sem motivo. Algumas histórias só precisam ser lembradas para voltarem a acontecer. Trabalhei durante 6 anos no mesmo prédio comercial e, nesse tempo, aprendi cada detalhe daquele lugar. Sabia quais elevadores demoravam mais, quais corredores ficavam vazios, depois das 7 da noite, e até quais lâmpadas piscavam quando chovia. O prédio tinha 22 andares. Isso estava em todas as plantas, documentos e registros públicos. 22. Nunca mais. Nunca menos. E até a noite em que o elevador parou, no 23º. Eu estava sozinho. Era quase meia-noite e o expediente havia terminado horas antes. Entrei no elevador no subsolo, apertei o botão do 11º andar e encostei a cabeça na parede fria de metal. O som do motor era o mesmo de sempre, até que desacelerou. A luz piscou. O painel mostrou um número que não deveria existir. O elevador abriu as portas com um suspiro longo, como se tivesse prendido o ar por tempo demais. O corredor à frente não era igual a nenhum outro do prédio. As paredes eram mais estreitas, o teto mais baixo, e o carpete tinha uma cor indefinida, como algo que já foi vermelho há muito tempo. Não havia janelas, nenhuma porta estava numerada. O silêncio era absoluto, pesado, como se abafasse até meus próprios pensamentos. Minha primeira reação foi achar que era um erro técnico, um defeito no painel. Apertei o botão de fechar as portas, mas nada aconteceu. O elevador não respondia. Quando dei um passo para trás, percebi algo que fez meu estômago revirar. Atrás de mim, o painel agora mostrava apenas um botão aceso. O corredor parecia mais longo do que deveria ser. A cada passo, o ar ficava mais frio. Então ouvi um som que não vinha de fora, mas de dentro das paredes. Um arrastar lento, ritmado, como unhas percorrendo concreto. Parei imediatamente. Foi nesse momento que percebi algo ainda pior. No fim do corredor, havia uma porta entreaberta. E na placa, escrita à mão, estava meu nome completo. Eu tive certeza absoluta de uma coisa. Aquele andar sabia exatamente quem eu era. Fiquei parado por vários segundos, encarando a porta com o meu nome escrito de forma irregular, como se alguém tivesse tentado copiar a letra de memória. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue nos ouvidos. Pensei em correr de volta para o elevador, mas quando me virei, ele não estava mais lá. No lugar onde as portas deveriam estar, havia apenas uma parede lisa, sem marcas, sem frestas, como se o elevador nunca tivesse existido. O ar ficou mais pesado. Cada respiração exigia esforço. O som de arranhões voltou, agora mais próximo, se deslocando lentamente pelas paredes, acompanhando meus movimentos. Dei um passo para trás, depois outro, até minhas costas encostarem na parede fria do corredor. A porta com meu nome rangeu sozinha, abrindo alguns centímetros a mais. De dentro vinha um cheiro familiar demais. Poeira, café velho e algo metálico, quase imperceptível. Era o cheiro do meu próprio apartamento. Contra toda lógica, aproximei-me. Olhei para dentro. O cômodo era uma réplica exata da minha sala. O sofá gasto no mesmo lugar, a estante com livros que eu nunca terminei de ler, até a rachadura discreta no teto estava lá. Mas havia algo errado. Tudo parecia parado, como uma fotografia tridimensional. No centro da sala, sentado no sofá, havia alguém. Era eu. Ou pelo menos uma versão minha, imóvel, olhando fixamente para a televisão desligada. Os olhos estavam abertos demais, secos, como se não piscassem há horas. Quando dei um passo para trás, aquela coisa virou a cabeça lentamente na minha direção. O som que saiu da sua boca não era uma voz, mas um eco, como se viesse de dentro de um lugar vazio. Você chegou mais cedo do que devia. A porta atrás de mim se fechou com força. O som reverberou pelo corredor inteiro, como se dezenas de outras portas tivessem se fechado ao mesmo tempo. As luzes piscaram, e por um segundo vi sombras passando pelas paredes, altas demais para serem humanas. Meu reflexo começou a se levantar do sofá. Os movimentos eram rígidos, imprecisos, como se estivesse aprendendo a usar o corpo. Ele sorriu,
e o sorriso não combinava com o meu rosto. Não se preocupa, disse ele. Aqui, ninguém precisa sair inteiro. Foi então que percebi marcas nas paredes da sala, nomes, datas, todos riscados à unha. Alguns ainda frescos, com sangue seco escurecendo o concreto. Meu nome estava ali também. E ao lado, uma data que ainda não tinha acontecido. O corredor estremeceu. Algo grande se moveu por trás das paredes, empurrando-as levemente para fora, como se o prédio respirasse. E eu entendi, tarde demais, que aquele andar não era um erro de construção. Era um lugar de substituição. E alguém precisava ficar. O outro eu deu um passo em minha direção. Cada movimento produzia um estalo seco, como articulações sendo forçadas além do limite. Recuar foi instintivo, mas não havia para onde ir. A sala começou a se distorcer lentamente, como se estivesse sendo puxada para dentro de si mesma. As paredes se alongavam, o teto parecia descer alguns centímetros a cada respiração. Você sente isso também, não sente? Disse ele, inclinando a cabeça. Essa sensação de que algo sempre esteve faltando. As sombras nas paredes começaram a se destacar, ganhando profundidade. Não eram apenas sombras. Eram silhuetas humanas, dezenas delas presas ali, comprimidas no concreto, com os rostos congelados em expressões de pânico silencioso. Algumas tentavam se mover, empurrando a superfície da parede com as mãos deformadas. Corri para a porta, mas ela não levava mais ao corredor. Do outro lado havia outro cômodo, depois outro e outro. Todos iguais a partes da minha vida. O quarto da infância, o antigo emprego, o hospital onde meu pai morreu. Cada espaço carregava uma versão minha, sempre parado, sempre esperando. As vozes começaram baixas, sussurradas, vindo de todos os lados. Fica, é mais fácil assim. Aqui ninguém esquece você. Tapei os ouvidos, mas as palavras não vinham pelo som. Vinham direto de dentro da cabeça, se misturando aos meus próprios pensamentos. Cada memória ruim que eu tentei ignorar na vida parecia ganhar forma ali, respirando comigo. Quando tropecei, caí de joelhos. O chão estava quente, pulsando como carne viva. Senti algo se enrolar em torno do meu tornozelo. Mãos, muitas mãos, saindo de pequenas rachaduras no piso, tentando me puxar para baixo. O outro eu apareceu novamente à minha frente, agora com o rosto levemente distorcido, como se estivesse se moldando a algo novo. Todo andar precisa de alguém consciente, disse ele. Os outros, eles só ecoam. As mãos começaram a subir pelas minhas pernas. O prédio gemeu, um som profundo que fez meus dentes vibrarem. Em algum lugar distante ouvi um elevador chegando. Um som que não deveria existir naquele andar. As luzes se apagaram por completo. E no escuro, algo muito maior do que eu respirou bem atrás de mim. O som da respiração atrás de mim não vinha de pulmões. Era irregular, profunda, como o ar sendo puxado através de um espaço grande demais para um corpo existir ali. O cheiro mudou. Não era mais poeira ou mofo. Era um odor antigo, abafado, como páginas velhas esquecidas em um porão inundado. As mãos que me seguravam recuaram de repente, desaparecendo nas rachaduras do chão, como se tivessem recebido uma ordem silenciosa. O escuro ficou mais denso, quase sólido. Então as luzes voltaram, uma a uma. Mas não eram as lâmpadas do prédio. Eram luminárias penduradas por fios grossos, balançando lentamente, iluminando um espaço que não reconheci. O andar havia mudado. Agora parecia um grande salão, sem divisórias claras. As paredes se afastavam até onde a luz alcançava. No chão, marcas profundas indicavam que algo pesado era arrastado constantemente, de um lado para o outro. Em alguns pontos, havia círculos riscados, símbolos improvisados, como tentativas desesperadas de manter algo afastado. No centro do salão vi pessoas, ou o que restava delas. Algumas estavam sentadas no chão, abraçando os próprios joelhos, murmurando frases desconexas. Outras permaneciam em pé, imóveis, encarando o vazio. Nenhuma reagiu à minha presença. Seus olhos estavam abertos, mas não focavam em nada. Eram corpos ocupados por uma espera interminável. O outro eu surgiu ao meu lado, agora mais alto, a postura mais firme, como se estivesse se ajustando ao ambiente. Eles tentaram sair,
disse apontando para os círculos no chão. Alguns quase conseguiram, mas o andar não gosta de ser abandonado. Um som metálico ecoou pelo salão. O rangido de algo antigo sendo acionado. Ao fundo, uma porta enorme começou a se abrir lentamente. Dela vinha um vento frio que atravessou minha pele como agulhas. No alto da porta, gravado diretamente no concreto, estava escrito: Andar de contenção. Senti uma pressão intensa na cabeça, como se pensamentos que não eram meus estivessem tentando entrar. Imagens surgiram à força. Pessoas entrando naquele andar ao longo de décadas, sempre por engano, sempre sozinhas, sempre convencidas de que conseguiriam sair. Nenhuma saiu. A coisa atrás da porta se moveu, projetando uma sombra que cobriu quase todo o salão. As pessoas sentadas no chão começaram a se levantar ao mesmo tempo, virando os rostos na mesma direção. O outro eu segurou meu braço com força. Agora você precisa decidir, disse ele. Ou aprende a sustentar o andar, ou vira parte da estrutura. A porta continuou se abrindo, e algo lá dentro já sabia que eu estava ali. A porta do andar de contenção se abriu por completo, revelando um espaço que não obedecia a nenhuma lógica arquitetônica. Não havia chão definido, apenas uma superfície escura que parecia absorver a luz. O teto não era visível. A sensação era de olhar para dentro de um poço sem fundo, mas ao mesmo tempo sentir que algo lá dentro observava de volta. As pessoas começaram a caminhar em direção à abertura, uma a uma, com passos lentos e sincronizados. Nenhuma demonstrava medo. Era como se tivessem sido chamadas pelo próprio nome, mesmo sem som algum. Quando a primeira cruzou o limite da porta, seu corpo perdeu contorno, se desfazendo em uma sombra que escorreu para dentro do vazio. Elas alimentam o andar, disse o outro eu. A voz agora mais firme, menos humana. Memória, culpa, arrependimento. Tudo isso mantém a estrutura estável. Tentei me soltar, mas a mão dele parecia fundida ao meu braço. O toque não era doloroso, mas drenava algo de mim, como se cada segundo ali apagasse um detalhe da minha identidade. Meu nome começou a soar estranho dentro da cabeça. Meu rosto já não vinha com nitidez quando tentava lembrá-lo. Você também sentiu, não sentiu? Ele continuou. Aquela sensação constante de estar ocupando um lugar que não foi feito para você. O andar só dá forma a isso. As paredes do salão começaram a se mover lentamente, se aproximando. Os símbolos riscados no chão desapareceram, como se nunca tivessem existido. Não havia mais tentativa de contenção. O processo estava em andamento. No fundo do vazio, algo começou a emergir. Não tinha forma definida, apenas volumes que se rearranjavam constantemente. Em certos ângulos, parecia uma massa de portas empilhadas. Em outros, lembrava um corpo gigantesco feito de corredores. Cada movimento produzia um som profundo, semelhante ao deslocamento de um prédio inteiro. Ele precisa de alguém consciente, disse o outro eu, finalmente me soltando. Alguém que entenda o que está sendo mantido aqui. As pessoas restantes atravessaram a porta. Restávamos apenas nós dois. O salão já havia diminuído pela metade. Senti uma pressão súbita no peito, como se o andar estivesse me avaliando, medindo o quanto eu ainda pertencia ao mundo de fora. No vazio, dezenas de olhos se abriram ao mesmo tempo, e todos estavam voltados para mim. O outro eu deu um passo para trás, em direção à porta. Agora é sua vez de escolher, disse ele. Ou você sustenta o que ninguém quer lembrar, ou sai sabendo que alguém vai ocupar seu lugar. O vazio pulsou, e pela primeira vez ouvi o andar falar. Ele usava a minha voz. Ouvir minha própria voz ecoando daquele vazio foi o que finalmente quebrou qualquer ilusão de escolha. Não era uma repetição imperfeita. Era exatamente meu timbre, minhas pausas, até o cansaço que eu costumava carregar nas palavras depois de um dia longo. A voz não pedia, não ameaçava, apenas explicava, como se estivesse narrando um fato inevitável. Todo prédio cria sobras, disse ela. Pessoas que passam tempo demais fingindo que pertencem. Este andar existe para elas. Senti o chão vibrar sob meus pés. O salão continuava a encolher, empurrando o ar para dentro do vazio. O outro eu observava em silêncio, com uma expressão quase aliviada, como alguém prestes a ser dispensado de uma função antiga.
Imagens começaram a se formar ao meu redor. Não eram memórias minhas, mas de outros. Uma mulher entrando no elevador para fugir de casa. Um homem evitando voltar para um apartamento vazio. Um jovem que não queria mais subir para o próprio andar. Todos haviam parado ali. Todos haviam acreditado que ainda estavam no controle. O andar não captura, continuou a voz. Ele acolhe quem já está se afastando. As paredes agora estavam a poucos metros. As pessoas que haviam sido absorvidas pelo vazio surgiam momentaneamente na superfície escura, como rostos pressionando um vidro espesso. Seus olhos se abriam e fechavam em um ritmo lento, quase respiratório. Tentei correr, mas cada passo me trazia de volta ao mesmo ponto. O espaço se dobrava discretamente, sem movimentos bruscos, sem ruídos dramáticos. Tudo ali funcionava com eficiência desconfortável. O outro se aproximou novamente. Eu tentei resistir, disse. Por muito tempo, mas o andar cobra de qualquer forma. Quanto mais você luta, mais partes de você ele toma. Olhei para a porta atrás dele. Ela ainda existia, mas estava diferente. O concreto ao redor começava a se desfazer, revelando o que havia além. Não era o prédio, era apenas mais vazio. Se eu sair? Perguntei, sentindo a própria voz enfraquecer. O que acontece com você? Ele sorriu pela primeira vez sem distorção. Eu continuo, respondeu. No seu lugar. O andar pulsou novamente. Algo se ajustou. Senti uma pressão suave na nuca, como mãos invisíveis me posicionando corretamente dentro do espaço. As paredes pararam de se mover. A voz no vazio falou uma última vez, agora mais baixa, quase satisfeita. Aceitação estabiliza a estrutura. E eu percebi, com um frio profundo no estômago, que o andar já não estava me observando. Ele estava me reconhecendo. Ouvir minha própria voz ecoando daquele vazio foi o que finalmente quebrou qualquer ilusão de escolha. Não era uma repetição imperfeita. Era exatamente meu timbre, minhas pausas, até o cansaço que eu costumava carregar nas palavras depois de um dia longo. A voz não pedia, não ameaçava, apenas explicava, como se estivesse narrando um fato inevitável. Todo prédio cria sobras, disse ela. Pessoas que passam tempo demais fingindo que pertencem. Este andar existe para elas. Senti o chão vibrar sob meus pés. O salão continuava a encolher, empurrando o ar para dentro do vazio. O outro eu observava em silêncio, com uma expressão quase aliviada, como alguém prestes a ser dispensado de uma função antiga. Imagens começaram a se formar ao meu redor. Não eram memórias minhas, mas de outros. Uma mulher entrando no elevador para fugir de casa. Um homem evitando voltar para um apartamento vazio. Um jovem que não queria mais subir para o próprio andar. Todos haviam parado ali. Todos haviam acreditado que ainda estavam no controle. O andar não captura, continuou a voz. Ele acolhe quem já está se afastando. As paredes agora estavam a poucos metros. As pessoas que haviam sido absorvidas pelo vazio surgiam momentaneamente na superfície escura, como rostos pressionando um vidro espesso. Seus olhos se abriam e fechavam em um ritmo lento, quase respiratório. Tentei correr, mas cada passo me trazia de volta ao mesmo ponto. O espaço se dobrava discretamente, sem movimentos bruscos, sem ruídos dramáticos. Tudo ali funcionava com eficiência desconfortável. O outro se aproximou novamente. Eu tentei resistir, disse. Por muito tempo, mas o andar cobra de qualquer forma. Quanto mais você luta, mais partes de você ele toma. Olhei para a porta atrás dele. Ela ainda existia, mas estava diferente. O concreto ao redor começava a se desfazer, revelando o que havia além. Não era o prédio, era apenas mais vazio. Se eu sair? Perguntei, sentindo a própria voz enfraquecer. O que acontece com você? Ele sorriu pela primeira vez sem distorção. Eu continuo, respondeu. No seu lugar. O andar pulsou novamente. Algo se ajustou. Senti uma pressão suave na nuca, como mãos invisíveis me posicionando corretamente dentro do espaço. As paredes pararam de se mover. A voz no vazio falou uma última vez, agora mais baixa, quase satisfeita.
Aceitação estabiliza a estrutura. E eu percebi, com um frio profundo no estômago, que o andar já não estava me observando. Ele estava me reconhecendo.